Eu vou te falar uma profissão aqui que, se você for mediano, ou seja, se você só for um estudante médio, daqui a 5 anos você tá milionário. Você pode me chamar depois se você for mediano e não tiver esse milhão, pra gente conversa. É isso, tô falando sério. Eu vou te falar aqui uma profissão que, se você for mediano e começar hoje a estudar, de 3 a 5 anos você tá milionário somente com o seu esforço. Somente com isso. Mas caso você esteja de fato imbuído, focado no que fazer, é impossível você não alcançar. Impossível. Só se você não quiser. Que possibilidade você tem hoje? Você tem possibilidades para ganhar dinheiro e você pode ter de repente uma profissão aí já nos próximos 3 meses. É sério. Você pode ter, pega um salário de quem? Um engenheiro aí, hoje em dia, salário, um mercado em baixa. Vê quanto o engenheiro ganha. Quanto? 6, 6,5, 5, 800, não sei. 6,5 vai. E eu garanto que você consegue um salário desse, salário não, né? Você consegue faturar isso aí pela internet, sem faculdade alguma, entendeu? Trabalhando no conforto da sua casa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast. Esse é o nosso segundo podcast aqui do canal. E caso você não tenha assistido o podcast anterior, eu vou deixar aqui o link na descrição. E também, caso você queira acessar todos os podcasts aqui do canal, você vai ter uma playlist dedicada a isso. É só clicar lá na playlist e assisti-los em sequência. Como eu disse, esse aqui é o segundo. E hoje a gente vai tratar de um assunto, de um tema assim muito polêmico, vou dizer assim, polêmico nos dias de hoje, que está relacionado a qual faculdade fazer atualmente. Qual faculdade fazer nos dias de hoje? Basicamente, que conselho eu daria para um garoto de 18 ou 20 anos? Basicamente é isso, tá? Então, caso você assim esteja meio que indeciso em relação à sua carreira, tá? Quais alternativas você pode explorar em relação ao mercado de trabalho? Eu vou te dar aqui a minha opinião, baseada em tudo que eu já fiz na vida, né? Eu sim fiz faculdade já, tá? Porém, como eu disse, eu posso te afirmar que a gente vai tratar de alguns assuntos polêmicos aqui, tá? Então, se você vem aí de uma família tradicional, que esteja, como é que se diz? Que tenha um histórico de educação tradicional, você pode ficar, de repente, aí, para citar os casos mais extremos, chocado com o que eu vou te falar aqui, tá? Porém, como eu disse, baseado na minha própria experiência, e algumas coisas eu já provei meio que minimamente o sabor que trabalhar tanto quanto no mercado tradicional, quanto nas oportunidades que a internet está oferecendo atualmente, tá bom? Logicamente que eu vou contar um pouco da minha história, mas deixa eu só falar antes que, caso você não saiba o que é podcast, caso você seja como eu, que não sabe muito bem o que é podcast, podcast eu entendo que é uma conversa assim, de um a um. Eu estou aqui como se eu estivesse conversando com você. É um assunto espontâneo, tá? E logicamente que eu decidi colocar um tema para que a gente não para que essa nossa conversa não seja vaga, né? Então a gente tem que ter uma diretriz aqui para seguir, senão acaba de alguma maneira também não sendo interessante como não é interessante de alguma maneira não agrega valor na sua carreira, certo? Na sua escolha, ou seja, não te ajuda em algum momento profissional aí que você está na sua vida, quer tenha você definido já o que você quer fazer, ou quer você esteja em momentos, né, de tomar uma decisão aí. Mas deixa eu contar minha história primeiro. Eu comecei minha carreira profissional quando eu tinha 12 anos. Na verdade, sim, comecei a trabalhar de maneira mais consistente, né? Então eu tinha 12 anos, só que antes, tinha uns 10 anos, mais ou menos,
por aí. A gente já começou a empreender. Minha carreira, na verdade, começou quando eu tinha 10 anos, minha carreira profissional. Era eu, meu irmão e um amigo lá da rua, que a gente começou a... Nós sentimos, no caso, a necessidade de ganhar dinheiro, né? Essa questão de ganhar dinheiro, eu sempre falo muito em dinheiro aqui no canal, para chamar um pouco mais a sua atenção, tá? Porque como eu acredito que eu possa agregar valor a você, eu preciso de alguma maneira chamar a sua atenção para você cair aqui dentro, para daí então você se identificar comigo e a gente então trocar uma ideia de como é que se diz, de ombro a ombro, certo? Mesmo nível aqui, para que de fato, ou seja, agindo assim, eu faço minha mensagem atingir, chegar até você, te atingir de alguma maneira. Tá? Para ser bem sincero com você, é isso. É um apelo, né? Vamos dizer assim, que eu faço. Mas, antes de começar esse podcast, a gente trata de ganhar dinheiro desde, olha só, desde de décadas atrás, né? Olha só como que eu nem agora que eu tô contando minha história para você aqui, que eu tô olhando que essa questão de ganhar dinheiro já me chamava atenção lá em 1990, quando eu tinha meus 10 anos. Então eu comecei assim, comecei catando latinha de alumínio com meu irmão, com um amiguinho lá da rua. Aí nós três fazíamos algumas buscas em terreno baldio, pegando o resto assim de marmitex, uma latinha ou outra. Eu lembro que na primeira vez que a gente saiu para fazer esse trabalho, aí eu enchi um saco de arroz, velho, de alumínio, tá? Mas a gente catava também ferro e tal. E começou a empreender disso aí. E aí a gente foi vender, ia vender lá no ferro velho lá que tinha lá. Na época o nosso país era muito pobre. E aconteceu que vendemos na primeira ocasião. Na segunda semana, trabalhando de novo. Nós três. Catando latinha lá. E só que antes de a gente juntar a quantidade necessária, o volume necessário para vender, eu lembro como hoje. Passou um carro lá da Maçã do Amor. Eita, carro danado. Pensa na maçã bonita. E como eu disse, maçã era coisa chique na época. Não era igual hoje que as crianças têm abundância aí, né? Pelo menos na maioria dos casos. Mesmo as pessoas mais pobres têm acesso a danoninho e tal, uma maçã, né? Na época não. Na época a gente só comia carne, né? Que meu pai, graças a Deus, foi um homem muito trabalhador. Comia carne todo dia. Mas a nossa alimentação consistia basicamente em laranja e banana, tá? Mamãe fazia bolo, fazia pão. Pensa na época boa, velho. Mas maçã era muito caro. Não tinha feira na época, não tinha supermercado assim né, como é que se diz? Que tinha esse Danone, essas coisas que hoje é barato, na época não tinha isso. Na época era um pouco diferente, tá? Então, e quando a gente via esses carros de maçã do amor, meu Deus do céu, a gente ficava doido, né? E lá vai eu. Vi esse carro da maçã do amor passando lá, e eu já tava no quinto dia. A gente gastava mais ou menos de 4 a 5 dias para encher um saquinho de arroz de alumínio. E quando eu enchi, rapaz, aquele saquinho de arroz cheio de alumínio, falei, caramba, o negócio tá bom. E como eu disse, antes de vender, passou esse bendito carro aí, tá? Da maçã do amor. E eu lembro que fui eu, meu irmão e esse amiguinho lá no carro. E chegou lá, rapaz, eu fui o primeiro já a oferecer o meu saquinho de alumínio, cheio de alumínio, meu saquinho de arroz cheio de alumínio, pro cara para ver quantas maçãs do amor o cara dava. E o cara, sem vergonha, rapaz, aproveitou de mim, moleque novo na época, com a bola do olho e que dava medo tão grande que era. O cara me deu uma maçã no saquinho cheio de alumínio, no saquinho de arroz cheio de alumínio. Sacanagem. Eu catei que lá, comi tudo até o caroço. Só ficou o palitinho para fora. Entendeu? E meu irmão, esperto pra caramba, já era mais velho, né? 2 anos mais velho, tinha uns 12. E outro amigo meu também.
Não trocaram. Só eu que fiquei no prejuízo daquele dia. Mas, assim, foi a minha primeira negociação, vamos dizer assim, meu primeiro dinheiro que eu gerei, tá? Que uma troca que eu fiz, na verdade. O meu primeiro negócio, vamos dizer assim, foi, foi catando latinha, tá? E depois, lógico que esse trabalho não avançou, a gente era criança ainda, a gente só estava fazendo alguns testes. Eu não lembro se eu vendi outra coisa para ganhar mais uma graninha extra. E depois logo comecei a ajudar meu pai. Comecei com meu pai abriu uma oficina em 1993. Então eu tinha 12 anos na época. E eu comecei minha carreira ali com meu pai. Eu lembro que no primeiro ano eu comecei trabalhando com meu pai meio período e estudando à tarde. Depois eu passei para a noite e fui trabalhando com ele, tá? E uma coisa que eu agradeço muito a Deus foi minha educação. Meu pai foi muito rígido comigo e com meu irmão. E a gente aprendeu ao pé da letra o que é trabalhar, mas não se matar de trabalhar, ser disciplinado, pensar como homem. E eu falar a verdade pra você, eu trabalhei com meu pai durante 11 anos, tá? Deixa eu só falar uma coisa antes que eu tô esquecendo. Lembrando que você também assistindo aqui pelo YouTube, o áudio desse vídeo estará disponível também no podcast, através do podcast que é só que é através do Spotify, tá? Eu não sei ainda a maneira que eu vou colocar lá, mas é bem provável, caso você estranhe falando algumas coisas aqui, ou não olhando muito bem para a câmera, é porque a gente prioriza aqui mais o áudio e não somente, né, o vídeo. Então a gente tem que ser bem explicativo aqui em relação às palavras, tá? Eu acabei sendo um pouco mais direto nesse podcast de hoje. Então, eu trabalhei com meu pai. Meu irmão trabalhou 7 anos com meu pai nessa oficina. E eu trabalhei 11. Trabalhei 11 anos com meu pai. Então, nosso trabalho na época era de segunda a sábado, naquela época, né? E eu vou falar a verdade pra você. Meu pai ensinou a gente assim de uma maneira que, sabe, a gente ficou muito bem treinado, vamos dizer assim, né? Porque nesses 11 anos, eu só lembro de ter chegado atrasado no serviço 2 vezes. 2 vezes. Uma vez eu cheguei atrasado, porque o relógio. Porque eu tava doente. Eu tava doente, acabei chegando atrasado, cheguei lá 8h20, 8h15 que seja. E outra vez porque o relógio não despertou. Então, assim, a gente foi muito bem educado a ser disciplinado mesmo, ser responsável desde novinho, tá? Então agora eu tô completando aí, basicamente, 28 anos de carreira profissional, certo? Sem contar esses tempinhos que eu tava vendendo latinha lá com meu amigo e com meu irmão. Vendendo latinha de alumínio, lá, aquele trabalho que eu citei anteriormente. E a verdade é porque eu fiquei todos esses anos trabalhando com meu pai na oficina, que o maior desejo meu, tá, era tocar o negócio dele. Colocar o negócio dele adiante, entendeu? E meu pai sempre quis tirar isso da minha cabeça, sempre. Ele ele nunca ele nunca quis que a gente continuasse fazendo o que ele fazia, né? Eu era um moleque novo e eu não entendia o que ele queria dizer. Essa é a verdade. Eu não entendia, tá? Depois que eu cresci, que eu comecei a que depois eu tive meu filho também, eu comecei a entender o que meu pai sentia na época, né? Eu talvez eu não tenha falado ainda para você, mas eu sou engenheiro. Eu trabalhei como engenheiro mesmo depois que eu me formei por cerca de 10 anos, mas como engenheiro mesmo, na carteira. Ou eu fui engenheiro, ou eu fui supervisor, ou eu fui coordenador. E eu vou falar a verdade pra você, vou ser sincero. Quantas vezes amigo meu falava para mim, Renato, tal, em relação a salário, que engenheiro é um cara bem pago, uma pessoa bem paga. Na verdade, a pessoa mais bem paga de uma fábrica é um engenheiro, tá? E os caras sempre, né,
incentivando isso, aquilo, falando em relação à educação dos filhos deles. O pessoal que trabalhava comigo da minha equipe lá, eu chefiei a equipe já de até 35 pessoas, com picos de até 45 ou 55 pessoas, né? Já chefiei. E essas pessoas que trabalhavam comigo, ou seja, na minha equipe, elas falavam, né? Às vezes até pedia alguma dica, tal, de se eu que curso, que faculdade o filho dele faria, isso, aquilo. Escuta só, o que eu vou te falar agora. E eu falava um negócio pra mim, rapaz. Eu falei, olha, você tem que entender um pouco, né? Buscar entender, no caso, o que sua filha ou seu filho quer pra ele. Tá? Isso é difícil, não é fácil. Tá? E é bem provável que mesmo assim, a pessoa ainda desiste de fazer, de continuar fazendo a faculdade dele lá. Tá? E eu explicando pra pessoa, tá? Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gostaria que meu filho fizesse engenharia como eu fiz, não. E se tornasse engenheiro, não. De jeito nenhum. O cara fica admirado, sabe? Porque via o patamar salarial que a gente recebia, né? Via, sabe? Toda aquela movimentação. Porque, de fato, eu aprendi a gostar do que eu faço. Que eu fazia, no caso, né? Eu aprendi. Entendeu? Se eu falar pra você que eu estava insatisfeito, é mentira. Que além da remuneração, como eu disse, acima da média, né? É um trabalho que é legal fazer. Engenheiro é um cara diferenciado, tá? Falando de engenharia, tá? Você pode querer ser médico, advogado, juiz, qualquer outra coisa aí. E eu vou falar pra você, eu não gostaria que meu filho fizesse engenharia, não. Aí, Renato, cara, não tô entendendo isso aqui. Eu falei, tá bom, você não tá entendendo? Não. Então deixa eu falar pra você a verdade. O dia que meu filho falar pra mim que ele quer ser engenheiro, ele vai tomar um cacete tão grande na vida dele. Ele vai tomar um cacete tão grande na vida dele que ele nunca mais vai falar isso pra mim. Eu juro pra você, lógico, né? Tá exagerando um pouco. Eu juro pra você que eu falei isso pra essas pessoas, tá? Que às vezes pediu alguma recomendação minha. Rapaz, pelo menos falei isso, pelo menos repeti isso pelo menos umas 5 vezes, 3 a 5 vezes. Juro pra você. Hoje eu entendo o que meu pai dizia lá atrás. Hoje eu entendo. Ele não queria, olha só, que os filhos dele fossem ou exercessem a profissão, certo? Que ele exercia. Hoje eu olhando para mim, eu engenheiro, olhando para mim, eu também não quero de jeito nenhum que meu filho se torne um engenheiro como eu. Não quero, tá bom? Mas pera aí que não chegou no ponto ainda não. Isso aqui não serve para você ainda não, tá? Não siga isso, não tenha isso como exemplo. Eu ainda vou falar para você, vou dar minha opinião em relação à faculdade, tá? Que você, no caso, que você deve ou não seguir, se você vai, qual a faculdade que você quer escolher, ou qual carreira você quer escolher, né? A gente fala qual faculdade você poderia fazer, mas na verdade não posso dizer que é somente faculdade que você vai ter um sucesso financeiro, tá? Então vamos retomando. Aí, e meu pai sempre quis tirar da minha cabeça, então, essa questão de eu fazer faculdade, sempre. Sempre, como é que se diz? Aliás, sempre querendo tirar da minha cabeça que eu continuasse o negócio dele. Entendeu? Ele, na verdade, assim, eu não posso dizer que meu pai me incentivou a fazer faculdade. Vai fazer faculdade, não, tal. Quem falou bastante para mim em relação à faculdade foi minha mãe. Minha mãe falou: eu gostaria, Renato, que você estudasse assim, assim e tal. Né? E durante esses 11 anos trabalhando com meu pai, eu fui muito, assim, incisivo, insisti mesmo, querendo tocar o negócio dele, para ser sincero com você. E eu via que meu irmão, ele já não tinha essa mesma pegada minha, vamos dizer assim, né? Até pelo incentivo do meu pai mesmo. Meu irmão é mais velho que eu. Então meu irmão trabalhou só 7 anos com. Só 7 anos não, né? Trabalhou 7 anos no negócio do meu pai e depois ele acabou seguindo para a área de segurança. Patrimonial tal. Foi segurança de valores, por aí vai. Por influência até dos próprios amigos dele também. Né? E eu, não, continuei com meu pai ainda, como eu disse. E totalizei 11 anos trabalhando com meu pai. Aí, posteriormente, o que aconteceu? Tinha uma fábrica aqui na frente da oficina do meu pai, que essa fábrica, ela, na época, o Brasil estourou de crescer, né? Tava no início, na verdade, de estourar para crescer bastante. E houve uma demanda muito grande por cortadores de grama aqui no Brasil.
E essa fábrica americana, ela sentiu a necessidade de montar uma fábrica aqui, né, para produzir para reduzir custo, né, para produzir esses motores de cortadores de grama, essa fábrica cortador de grama aqui. E a gente produzia essa fábrica que eu trabalhei depois que eu trabalhei com meu pai, ela ela investiu nessa fábrica aqui perto da oficina do meu pai. E foi quando eu consegui uma vaga lá para começar do zero mesmo, como auxiliar de produção nessa fábrica aí. Como eu disse, ela era uma fábrica que a gente construiu bloco de alumínio do motor de cortador de grama. E teve uma demanda muito alta por uma procura muito alta, né? Por pessoas assim do nível básico, vamos dizer assim, falando em relação à posição hierárquica, né, da produção, para trabalhar na produção. E eu, que era acostumado a trabalhar lá 11 horas, 10 horas por dia com meu pai, trabalhar sábado também, fui trabalhar 8 horas por dia nessa fábrica como auxiliar de produção, tá? Depois desses 11 anos trabalhando com o negócio dele. Então, no início, eu estranhei duas coisas, né, trabalhando nessa fábrica. Eu, eu, eu notei que esse trabalho ele exigia pouco raciocínio, sabe? Não era uma coisa assim que te realizava como profissional, vamos dizer assim. A verdade é que eu não sei se eu posso dizer isso. Mas sabe aquele trabalho desafiante? Porque eu falo assim, porque engenheiro, quando é engenheiro, você se depara com muitos desafios, sabe? Eu acho que a característica principal de um profissional desse nível técnico é que ele se especializa em aprender a aprender, entendeu? Ele tá o tempo todo aprendendo coisa nova, certo? E nessa fábrica, certo? Quando eu entrei, não tinha esse tipo de desafio de aprender coisa nova, sabe? Não tinha. Eu me sentia fazendo o que qualquer pessoa poderia fazer, qualquer um fazia, entendeu? Agora você for falar, pô, Renato, mas isso era bom, né? Não, não era bom. Sabe por que não era bom? Porque quando eu trabalhava com meu pai, o modelo de negócio do meu pai nos desafiava a cada momento. Muito, muito, muito desafiante. Meu pai trabalhava com com reforma de veículo, né, de carro e caminhão, entendeu? Então era muito técnico, muito, muito técnico. Meu pai tinha muito, na época que eu trabalhava com ele, já tinha 25 anos de experiência na área. E os trabalhos eram de tal complexidade que desafiava até ele, entendeu? Aí eu comecei, primeiro, reduzir a carga horária, né? De, de 10, 11 horas por dia que eu trabalhava. Comecei a trabalhar 8 horas por dia. E, e ao invés de trabalhar até sábado, de segunda a sábado, trabalhar só de segunda a sexta. Entendeu? E fazendo também um trabalho, a única coisa, eu estranhei duas coisas, né? Como eu disse, estranhei uma, que foi o trabalho que qualquer um poderia fazer, e outra coisa que eu estranhei, que além do tempo, né, que era menor, que eu estranhei também foi que o ritmo era um ritmo muito forte, entendeu? Ritmo pauleira danado, pauleira mesmo. Eu chegava a sair água do olho. E foi quando eu comecei a me sentir incomodado, sabe? Eu não sei se você consegue entender. Talvez porque o meu perfil é mais de uma pessoa assim, mais movida a desafio, sabe? Não, mas não, eu também não sou besta de querer desafio a cada meia hora, né? Mas assim, eu gostaria de fazer uma coisa, exercer uma profissão que de fato, sabe, não era só bater cartão, entendeu? Contribuir de alguma maneira de uma forma mais técnica, sabe? Eu era só um número, cara. Isso me incomodava muito, 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 muito. E então eu tomei uma porrada logo cedo, né? Logo nos primeiros 6 meses dessa fábrica aí, eu já comecei a notar, certo? Que eu comecei a ficar um profissional que não estava realizado, né? Com, com a profissão que exercia, tá?
Nessa fábrica, eu tive muita liberdade de crescer, né? Então eu comecei lá de auxiliar de produção. Aí o pessoal acabou gostando de mim e falou: Renato, você é bom, você não é não, velho. Você é mais ou menos. Então a gente vai fazer uma espécie de job rotation, que é o quê? Você vai trabalhando em várias funções, né? E eu fui trabalhando. Fui auxiliar de produção, depois acabei virando operador de máquina, trabalhava com injetora, injetava peças de alumínio, injetora de alumínio. Depois mais 3 meses como empilhadeirista, depois mais 3 meses como forneiro. Eita desafio, velho! Me queimei todo. Forneiro do forno de alumínio de 1.200 graus, né? 3 meses. Então, cresci bastante. Cresci. De alguma maneira, né, depois que o pessoal viu que eu tinha potencial, que acabaram acreditando no meu trabalho, eles acabaram me dando algumas oportunidades diferentes. E eu acabei, como é que se diz? Levando aquele sentimento meu adiante, sabe? Eu não, como é que se diz? Aquilo poderia ter virado uma depressão. Poderia sim. Mas como eu tive essa rotatividade, se é que eu posso dizer assim, eu acabei de alguma maneira né, conhecendo, pegando novos desafios, trabalhando à noite, trabalhando no segundo turno, trabalhando no primeiro, trabalhando à noite, trabalhando no turno ADM. E, rapaz, o negócio foi desafiante. Então, talvez por esse motivo, trabalhei, né, acho que 1 ano nessa empresa, creio eu. 1 ano na produção, depois eu trabalhei em outra época que eu já vou te contar. E talvez por isso eu não tenha ficado depressivo, né? Ou muito mal, vamos dizer. Talvez nem seria uma depressão, talvez teria ficado muito mal. Porque na época o emprego era bem escasso, o que não é muito diferente do que é hoje. Né? Então, depois de 1 ano trabalhando, ou 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim, eu ouvi falar de um programa de. Como é que era o programa? A empresa entrou num programa do governo que ela pagaria basicamente 50% do curso nosso, a gente faz, das pessoas que optassem por estudar. E eu tinha um sonho antigo de estudar, rapaz. E esse sonho antigo de estudar engenharia. Só que engenharia sempre foi um curso caro. Curso caro pra caramba. E eu não tinha condição. Outra característica desse local que eu trabalhava, porque o salário era muito baixo, velho. Mas muito baixo. Não tinha jeito não, gente. Manter uma família, mas nem pensar, mas nunca na vida. Você manter uma família com um salário daquele lá. Mas tudo bem. E foi quando então eu comecei a maquinar na minha cabeça, né? Fazer meus planos de começar a estudar, rapaz. Só que eu já estava meio velho, né? Eu estava com 23 ou 24 anos, alguma coisa assim. Foi quando eu já estava muito tempo fora da escola, eu tinha o segundo grau completo. Era programador, rapaz. Olha só que se eu continuasse na época, hein? Era programador. Eu sou técnico em processamento de dados. Foi quando, mediante esse programa que a empresa abriu vagas, no caso, para participar, eu fui lá no RH e me inscrevi para entrar nesse programa. Eu queria estudar. Eu vou estudar. Como é que faz para entrar aí? Fui lá, falei com a moça lá do RH. Ela falou: não, Renato, você se inscreve. Você dá seu nome aí, CPF aí, fala quem que você é, quem que é seu gestor imediato lá, o seu supervisor imediato, seu superior imediato. Você entra aqui e tal. E aí, você, depois que você for aprovado, se você se enquadrar nos critérios, você começa a estudar aí. Né? Você começa a estudar, a gente. Eu falei, então, meu turno, meu horário não é legal. Tá? Ele falou, não. Caso você, como eu disse, caso você seja aprovado,
a empresa vai se adequar em relação ao horário. Vamos supor que você consiga a sua faculdade lá, a oportunidade para estudar de manhã, então você vai trabalhar à tarde aqui, entendeu? Caso você só consiga à noite, você vai trabalhar no primeiro turno e por aí vai. Eu falei, legal. E aí eu perguntei para ela, mas como que faz para entrar aí nesse programa? Como é que faz para passar? Não é só chegar aí e se inscrever? Ela falou, não, você tem que ter um ano de firma, você tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. E foi, aí eu comecei então, acabou dando um mal entendido aí, depois que eu fiz a inscrição, porque eu não tinha um ano direto pela empresa. Eu tinha trabalhado 6 meses na agência e tal, mas aí é um assunto meio complexo, eu não gostaria de citar nesse vídeo. Mas eu acabei de alguma maneira conseguindo aprovação, passando nesse programa de, de bolsa, né? E no caso a empresa pagaria para mim 50%. Agora voltando um pouquinho atrás, uma semana depois que eu me inscrevi lá nesse programa de estudo para estudar, acabou acontecendo um fato meio assim interessante. A moça da RH foi lá na fábrica lá, me chamou lá, Renato, tal. Eu fui lá com aquele óculos assim, protetor auricular, todo empoeirado de alumínio. E ela falou assim pra mim, Renato, tem um problema aí, rapaz. O que aconteceu? Eu falei, seguinte, você não vai ser aprovado no programa, não. Eu falei, louco, mas por quê? Falou, eu não atendi os critérios? Ela falou, não, você nem chegou ainda nos critérios. Por que eu não cheguei nos critérios? Ele falou, porque você não pode se cadastrar. Eu optei por fazer administração, né? Porque é um curso mais barato que tal, a metade eu conseguiria pagar. E ela falou assim para mim, você não pode fazer, você trabalha na fábrica, você não pode optar por administração. Administração é só o pessoal lá do escritório. Aí eu falei, caramba, rapaz, tá de brincadeira, é? Mas e agora? Eu não sei nem o que eu vou fazer, falei pra ela, né? Ela falou, então, mas a administração você não pode. Ou você cancela, ou no caso, estou aqui te avisando que eu vou cancelar a sua inscrição, a menos que você opte por fazer outro curso, né? Eu falei, outro curso? Ela falou, se você optar por fazer outro curso, tá certo, pode dar certo. Aí eu falei assim, e que outro curso tem aí? Assim, na minha área, né? Aí ela falou, você pode fazer engenharia. E eu lembrei, rapaz, que engenharia era o dobro do preço, do custo lá para fazer, para estudar. E esse dobro era o meu salário inteiro, bruto, entendeu? Com os descontos, eu ficava devendo todo mês. Só que a faculdade pagaria metade, né? E eu falei, como é que é? Quer dizer, então, que se eu optar por engenharia, eu atendo o critério inicial para entrar como é que se diz? Para concorrer à bolsa? Ele falou, é. Eu falei, põe engenharia aí. Mas falei assim, da boca para fora. Juro por você que depois que eu fui cair na real, eu falei, caramba, como que eu vou pagar essa faculdade? Olha só, até a metade, para pagar a metade já estava ficando apertado. Você imagina. E aí é praticamente todo o meu salário. Praticamente todo não. 60 ou 70% do meu salário ia só nessa metade da faculdade. Escuta só. Aí fiquei aquilo na cabeça, de novo, como eu sempre falo aqui no canal, né? Quando você coloca uma coisa na sua cabeça para você fazer, você nunca pode pensar em como fazer. Você pensa assim, no que fazer. O que você quer fazer? Vamos supor, caso você queira. Eu quero ser um engenheiro. Eu quero ser um juiz. Escreva isso. Eu quero ser um juiz. Acabou, só isso. Não pense de maneira alguma em como você vai conseguir isso. Porque escuta, se você tiver fé no que você realmente quer, ou seja, se você pensar somente no que fazer, vai chegar um momento de tanto você martelar isso na sua cabeça, que você mesmo, a sua própria mente, vai criar os meios, o próprio universo vai conspirar a seu favor. Você vai ver a ajuda divina que você vai ter quando você traça uma meta e você fica o tempo todo pensando nela.
Então jamais pense em como fazer. Jamais. Você só precisa decidir uma coisa: no que fazer. Por mais desacreditado que você esteja, vamos supor que você não acredita, sua condição está na fase terrível, tudo parece que está conspirando contra você, parece que tudo te puxa para baixo, seus amigos não acreditam em você, entendeu? Só pensa uma coisa: nem você precisa acreditar em você, nem você. Escuta o que eu estou te falando, parece a maior besteira que você já ouviu. Você só precisa escolher uma coisa: fazer. Escreva aí, ó. Eu vou focar no que fazer. Coloca a profissão que você quer ir. Eu quero ser juiz, eu quero ser engenheiro, sei lá, eu quero trabalhar na internet. Escreva isso aí. Juro pra você que você não precisa acreditar. A única coisa que você precisa fazer é escolher fazer. Você repete de manhã e antes você vai dormir, você vai ver o que a sua mente vai fazer com você. Você vai ver. Mesmo você não acreditando. Isso é a coisa mais absurda, que nem eu sabia disso, sabe? Mas depois que eu apliquei, comecei a entender o quanto que a nossa mente nos atrapalha caso a gente não foque somente no que fazer. E jamais a gente deve focar em como a gente vai fazer. Certo? Então vamos voltar aqui. Eu fiquei preocupado porque eu estava pensando em como fazer aquilo. E como eu disse, né, acabei sendo aprovado de alguma maneira, tal. Comecei a estudar, a empresa pagando a metade da faculdade, comecei a estudar engenharia, passei no vestibular, tal. E depois que eu entrei lá, o que aconteceu? A empresa acabou mudando, depois que eu comecei a fazer engenharia, né, e trabalhava lá, e sobrava muito pouco para mim por mês. E como era fora de uma faculdade, eu não tinha dinheiro para, como é que se diz, para ir de ônibus e de van. De ônibus dava, mas tinha que pegar 2 ônibus. Então, ou eu ia de van, ou eu ia com o meu próprio carro. Eu tinha carro na época. E ficava caro, rapaz. Caro. E o carro começou a dar problema e eu optei por ir de carro e, rapaz, não deu certo não. Os 2 primeiros meses já lascou o negócio. Eu não tinha dinheiro não. E mesmo assim continuei focado no que fazer. Falei, bom, agora eu vou ser engenheiro, vou até o final com isso aqui. Pá, estudando. E logo no terceiro mês, a empresa fez uma mudança drástica que impactou diretamente, impactou em mim diretamente. Que era o quê? Olha só. Antes, o que você fazia? Você pegava, a empresa depositava 50% no seu salário, lá, dia 5 ou dia 20 que seja, certo? Você juntava mais os 50% e você pagava a faculdade. Era assim, né? E eu ganhava pouco, isso para mim era mão na roda, né? Você recebia os 50%, juntava os 50%, pagava integral a faculdade. No terceiro mês, os camaradas nossos lá começaram a fazer gambiarra, ou seja, não pagar a faculdade, pegava os 50% que a empresa dava e gastava. E não pagava a faculdade, não. E foi quando a empresa mudou, falou, não, faz o seguinte, já que vocês estão fazendo isso, a gente vai fazer o seguinte, vocês pagam a faculdade e depois vocês trazem o boleto aqui. Depois que vocês trouxerem o boleto aqui, a gente devolve 50% da faculdade para vocês. Rapaz! Ou seja, tinha que pagar tudo primeiro, gente. Olha que quebrada, quebrou as pernas mesmo, mesma coisa de torar a canela do meio, velho. E eu me vi numa situação muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha como pagar a faculdade inteira, pagar a mensalidade inteira, para depois pegar o reembolso. Não tinha como. Não tinha. Porque era muito caro, muito alto. E já no primeiro mês eu tentei fazer isso, acho que no primeiro mês que depois da mudança, ou seja, no terceiro mês de faculdade eu tentei fazer isso, fiz. Só que no quarto mês já estourou todas as contas, não consegui. E já não paguei o quarto mês da faculdade, não paguei o quinto. E o carro deu problema. E o negócio ficou feio. E eu, por incrível que pareça, fiquei focado no que fazer. Aí minha mente já tinha começado a mudar. Aí fiz o parcelamento lá do primeiro semestre na faculdade, para eu passar para outro semestre, né? Porque senão você não consegue. Você tem que negociar suas dívidas do primeiro semestre, senão você não passa. E foi quando eu entrei no segundo semestre, escuta só, para piorar o negócio mais ainda. No segundo semestre, quando entrei, eu já entrei num grupo diferenciado na faculdade. Eram as pessoas assim, um pouco mais dedicadas, sabe? Pessoal mais velho e tal.
Eu já comecei então a me destacar, né? Estudando, tal, com muita dificuldade, porque eu tinha estava muito tempo fora da faculdade. E já tinha passado, já estava, falei, já, bom, pensei comigo, falei, bom, agora eu vou ter que comprar uma motinha para estudar e vou ter que vender meu carro para pagar a faculdade. Afinal, não vou conseguir, tudo bem. E foi aí que eu, junto com esse grupo novo que eu tinha, network, né, comecei a fazer parte desses estudantes novos, ele falou um negócio para mim assim, falou, Renato, você tá estudando inglês? Eu falei, e eu não. Que história é essa de inglês, velho? Ele falou, é o seguinte, cara. Aqui, ó, dessa roda aqui, todo mundo estuda inglês. Eu falei, Falou, e você vai estudar também. Eu falei, eu não. Eu vou estudar inglês, pai. Eu sou engenheiro, tô estudando aí pra ser engenheiro. Tem negócio de inglês não. Ele falou, tem. Não existe engenheiro que não fala inglês. Que história é essa, João? Falou pra ele assim. Eu lembro até o nome dele até hoje. Como assim que não... Eu achei que ele tava brincando, né? Como assim que não tem engenheiro que não fala? Não tem. Para você ser um engenheiro que se destaca na sua profissão, você precisa falar inglês. Fiquei pensando assim, não, beleza, então eu vou estudar, mas falei da boca para fora. Vou estudar nada. Que estudar inglês o quê? Vai ser doido, não vou estudar nada. Olha só. Aí fui embora, mas tava mal por dentro. Sabe aquele negocinho que aperta seu coração assim? E cheguei em casa, na época a internet era lenta. Eita, internet lenta, velho. Internet lenta. Mas olha, era a coisa mais terrível. Mas dá um trabalho de virar uma página. Você tinha que abrir uma página e tomar banho e voltava para a página aberta. Era vídeo, nem pensar em rodar na internet. E eu comecei a pesquisar, rapaz. Cheguei em casa, peguei o computador lá que eu tinha, abri 3 páginas dele lá. Acessar a internet por celular, mas nunca na vida. Esqueça. Não existia nem celular, nem iPhone tinha. E eu, o que eu fiz? Cheguei da faculdade, saí 11 horas, abri 3 páginas lá que falava perfil de engenheiro lá na internet. Deixei abrindo e fui tomar banho. Quando eu voltei, as 3 páginas estavam abertas. Rapaz do céu. Comecei a ler. Perfil de engenheiro. Por incrível que pareça. As 3 citava engenheiro como uma das exigências que as vagas, que as pessoas falavam, era engenheiro, que os engenheiros tinham, de fato, inglês fluente. Véi, eu pirei, cara. Juro por você. Eu falei, caramba, como que eu vou, sei lá como é que faz esse negócio de inglês aí, cara. Juro por você que eu fiquei em choque, em choque. Falei, caramba, eu achei que era uma faculdade só, mas são 2. Tem que estudar história de inglês agora aí também. Aí no outro dia eu cheguei lá. Com esse grupinho lá do amigo meu. E falei pra eles aí. Viu? Vou falar um negócio pra você, cara. Aquele negócio lá que você falou antes lá. Ele falou do quê? Do inglês. Eu falei, então, tô estudando, tô fazendo isso e aquilo lá, tô estudando Wizard. E eu falei, rapaz, que estudar Wizard o quê, moço? Eu não tenho dinheiro nem pra pagar a faculdade, quanto mais estudar em Wizard, falei inglês. Ele falou, não, o Wizard é bom, assim, né? Eu falei, beleza. E era mesmo. E o meu maior desejo era estudar nesse tal de Wizard aí. Estudar inglês. E já fazendo faculdade. E eu comecei a, né, na verdade eu não tinha muita alternativa não. Eu falei, bom, eu já tenho certeza que eu vou ter que falar inglês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou de novo mentalizar que eu quero esse negócio aí e vou começar a estudar em casa mesmo. Aí o que eu fazia? Eu lembro como hoje. Tinha um amigo meu lá não esse daí, outro, que também estudava no Wizard. O que eu fiz? Eu falei pra ele, falei, ô, velho, você não tem uns livros de inglês lá não? Ele falou, tenho. Que livro que você tem lá? Aí ele falou assim: ah, um livro bom lá, de exercício, livro de. Mas dá pra aprender inglês com esses livros aí? Dá, rapaz. Eu tô falando inglês. Aí falou lá comigo lá: How are you? Me finding you? How was your day? Was good and yours? E eu falei: caramba, velho, você tá falando inglês, vou ser igual você também. Manda esse livro pra cá, cara. Quanto você quer esse livro aí? Mas não tinha dinheiro, não. Eu perguntei por perguntar, porque eu queria mesmo era dado. Ele falou: quanto você quer, né? Eu empresto você, depois você me devolve. Eu falei: beleza. O que eu fiz? Peguei o livro dele, tocão assim, dava uns 3 dedos de grossura assim. Aí juntando os 3, né? Eram 3 livros. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi esses livros inteiro
tudo, tudo, tudo. E tinha um livro que era um exercício, livro de exercícios, né? Exercise book. Eu fiz todos os exercícios do livro. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu engoli o livro, entendeu? E repetia, meio mal. O Google na época não era o que é hoje. Você você não conseguia nem abrir o Google na época. Você não conseguia a pronúncia das. Se você, por exemplo, hoje fosse estudar inglês, você vai digitar lá o termo em inglês, certo? E vai repetir, vai ter uma pronúncia quase exata lá, né? No sotaque americano. Isso é excelente, velho. Rapaz do céu. Na época não tinha. Google era doido. Não é o que é hoje, não. E, e eu, mesmo assim, eu escrevi esse livro, 3 livros inteiro, e fiz todos os exercícios do exercise book, lá do livro de exercício que ele tinha lá. Aí tô lá cheguei pra ele lá, com a minha bolsa, né? Tá, tô bolsinha lá, chegando na faculdade. Aí, olha só, estudar inglês e da engenharia, olha que duplo desafio. Fui entregar os livros pra ele lá. E aí, Renato, gostou do livro? Gostou. Leu o livro? Falei, leu o livro? Como assim você tá falando? Você não leu o livro? Falei, não. Eu escrevi. Você escreveu o quê, velho? Ah, eu escrevi o livro. Como assim você escreveu o livro? Aí ele pegou e viu. Quando ele viu, eu tinha um caderno, eu tinha uns cadernão grossos assim, ó. Ele olhou, cara. Ele falou, meu irmão, você escreveu um livro inteiro? Eu falei, não, escrevi os 3. Você é louco, cara. O cara ficou louco, pirou lá no intervalo lá. Você tá maluco, velho? Como que você vai... Eu falei, irmão, mas não falei pra você que eu ia estudar o negócio? Você me deu o livro, eu estudei. Ele falou, você é louco, cara. E depois que eu vi ele falando assim comigo, eu vi que eu tinha potencial. Não que eu era inteligente, mas eu tinha desejo, entendeu? Você é louco, meu irmão, cara, como é que você... Eu falei, rapaz, mas eu não tô entendendo. Eu fiz a coisa ruim, eu fiz coisa boa. Ele falou, cara, foi bom, mas foi demais, exagerado. Não precisa assim não, cara. E pai começou a me explicar lá como é que estuda inglês e tal. Eu falei, meu irmão, eu fiz tudo aí. Tá bom. E outra, você que é ruim, não é eu que sou bom não, você que é ruim demais. E ele falou, não sei o que tem, tá. E foi lá e chegou no intervalo, já cortou o assunto, acabou, foi uma pena, a gente podia ficar o dia inteiro falando aquele negócio lá. E eu falei, caramba, com aquela sementinha, sabe? Eu consigo aprender, eu consigo aprender. Nesse inteirinho, outra, e já tinha passado o primeiro ano, a gente teve um dono de escola que foi na faculdade fez a promoção, a gente foi lá estudar inglês nessa escola menor, começamos a estudar, e nada de aprender, velho. Estudando engenharia junto. Aí foi quando eu comecei, como é que se diz? A praticar somente conversação. Eu parei de estudar regra, tinha um amigo nosso lá que falava inglês já desse grupo de alunos nosso lá da faculdade, mas ele não ensinava não, falava, você estuda tudo. E eu ficava estudando tudo e nunca dava certo. Aí foi quando eu comecei a praticar conversação mesmo, tá? Aulas individuais, conversação, comecei a desenvolver. Aí foi quando... Mas foi muito difícil, rapaz do céu. Um teste bom pra você fazer, você que tá estudando inglês aí, você que não fala inglês, ou você que quer aprender inglês, dá a impressão que você é burro. E essa é a verdade. Eu falo porque eu estudei inglês um ano, 2 anos, que seja 3, nem lembro. E não evolui nada. Mas nada mesmo. Mas estudava todo dia, rapaz. O negócio é doido. Estudava, esse inglês não entrava na cabeça. Falei, mas que inglês lá? Nem que falar de engenharia para mim, matemática, física, termodinâmica. Falei, rapaz, não quero nem saber disso aí. Isso é tudo Isso é bobo, isso é baba. Você quer ver estudar inglês. E é verdade. O negócio é doido. E se você tá achando que você é burro, que você não evolui no inglês, sabe o que você faz? Você pega o melhor coach que tem aí. Melhor aí. Entendeu? Você acha que coach é isso, coach é aquilo. Você pega o melhor deles aí. Pega o melhor deles aí e se matricula. Ele não pode falar inglês, logicamente. Se matricula junto com ele, entendeu? Na escola de inglês. E você vê se ele aprende inglês mais rápido que você. Você vê se ele é bom mesmo. Entendeu? Aí se ele aprender mais inglês mais rápido que você, aí sim, esse coach é top. Entendeu? Aí eu quero ver. Porque eu duvido aí você, na verdade, é você que não vai ver que você, se você é burro ou se você não é. Entendeu? Esse é o melhor teste que você tem que fazer com coach. Entendeu? Opa, isso, aquilo, tal, prega tudo. Fala que você tem que fazer isso, acordar às 5 da manhã, tomar banho frio, e escrever com a mão esquerda e gravar nome. Fala tudo, né? Quero ver na hora de fazer. Põe ele para estudar inglês do seu lado aí, ó.
Vê se ele vai aprender inglês mais rápido que você. Aí você vai ver se você é burro mesmo. Não aprende, João. O negócio é doido. Entendeu? O negócio é doido. Escuta só. Mas aí que tá. Aí comecei a evoluir e tal. O meu diferencial foi fazer aula particular de inglês. Comecei a praticar muito conversação. E foi quando. Aí, assim, depois que eu entendi que praticando conversação que eu conseguiria me desenvolver muito mais, aí eu só vendi o carro e gastei tudo, investi tudo em praticar conversação, entendeu? Foi aí que eu comecei a evoluir, porque se você pensar bem, de todo o vocabulário, de todas as palavras, todas as expressões, a gente até que usa, vamos dizer, 80% das, vamos dizer assim, 80, 75% de todas as expressões do nosso idioma português mesmo, tá? Mas a gente não usa esses 75, 80% o tempo todo. O que a gente usa o tempo todo é só 20%. 20% do idioma, nosso idioma português, 20% das expressões, das palavras, a gente usa em 80% do nosso tempo. Entendeu? 80% do tempo que a gente está acordado, a gente só usa 20% das palavras, das expressões, dos termos, entendeu? Então foi quando que eu fiz? Eu estudando inglês, eu foquei somente em 20% das expressões. Eu não estudava tudo, só estudava o que era falado, o que era mais falado, os diálogos, certo? Mais usados, só isso. Eu só foquei em 20% para atingir 80% dos resultados. Mas isso deu bom demais. Eu lembro que em 7 meses, olha só, eu aplicando essas técnicas, estudando todo dia conversação, mesmo estudando engenharia, escuta só. Em 7 meses, eu já estava falando fluente inglês, participando de entrevistas em empresas como Robert Half, Avon, Page Personnel. Qual outro que eu fiz entrevista em inglês também? Eu não lembro. Eu sei que ao todo da minha carreira, eu já fiz 72 entrevistas. E sendo que 9 dessas, 10, foi 10 ou foi 9, foram entrevistas em inglês. Entendeu? E lá na época, quando eu me formei, eu já tinha essa, como é que se diz? Já era fluente no idioma. E aí, logo que eu me formei, o que aconteceu? Deu aquela crise do 2008. No finalzinho de 2008 eu me formei. E o que aconteceu? Eu não fui efetivado na empresa que eu trabalhava na multinacional italiana. Como eu já era fluente em inglês, estava detonando na escola que eu estudava, aí sim eu já estudava no Wizard, já tinha conseguido trabalhar em outro local, tal, certo? Já era multinacional que eu era estagiário, né? Mesmo fazendo faculdade e estudando inglês. Aí a escola olhou para mim, o Wizard, né? E falou: Renato, de novo, bom você não é não. Você é mais ou menos, velho. Você não quer dar uma aula um dia para nós aí? Para os alunos aí durante a semana? Eu falei: eu tô trabalhando lá ainda, na escola. Ele falou: não, é durante a noite. Eu falei: durante a noite? Na escola não, trabalhando ainda na empresa lá. Durante a noite é. Aí comecei a dar aula à noite. Era terça e quinta à noite, 2, 3 aulas lá. Aí foi quando eu não fui efetivado, fiquei sem emprego. Aí foi quando a escola me convidou. Falou: não, então faz o seguinte, dê aula o dia inteiro, na terça e quinta. Aí comecei a dar aula terça e quinta, depois dei aula a semana inteira. Aliás, dei aula sábado, terça, quinta e sábado. Aí depois a diretora me chamou e falou: não, faz o seguinte, dá direto essa aula aí. Vai para aula de segunda a sábado, dá todo dia essas aulas aí e tal. E eu dava aula, eu pegava o período da tarde, era todo dia, era das 2 ou 1h30, não lembro. 1h30 às 9, todo dia. E sábado o dia inteiro. Eu fiquei dando aula por um ano. Só que aí, voltando um pouco mais atrás da carreira, quando eu estava engenheiro, além de os caras me abrirem o olho para eu aprender inglês, eu ainda tinha que, sem comentar essas questões de pagar, véio, rapaz, tive muita dificuldade de pagar a faculdade, pagar curso de inglês. Meu Deus do céu, gente, você nem imagina. Mas de novo, porque eu estava muito focado no que fazer. Eu falava: velho, eu vou ficar só a caveira, vai estar só a caveira aqui em cima aqui na sala de aula, entendeu? Mas eu vou fazer essa parada aqui acontecer. E isso foi a coisa mais incrível que eu fiz. Foi decidir o que fazer. Às vezes você está até, vamos por aí, hoje em dia a educação está muito abundante aí na internet. Muito, muito, muito. Tá? Você simplesmente consegue se formar no que você quiser aí de onde você está, no sofá da sua casa, aí, no celular que você está na mão aí.
Tá? Não precisa nem de computador, de repente. Essa é a verdade. E às vezes você está aí pensando em fazer um curso, às vezes o curso custa até R$ 197, sei lá, R$ 297. Você está, será que eu faço, será que eu não faço? Será que de repente não tem nem dinheiro, né? Isso é natural. É que o que está faltando para você, na verdade, isso assim, dando exemplo de um curso, pode ser outra coisa que você não tenha definido ainda para sua vida. O que está faltando para você, na verdade, não é condição, não é o dinheiro, por incrível que pareça. Não é dinheiro, não é se você vai ter que sair, como que você vai sair mais cedo, não é nada disso. A única coisa que você tem que fazer é se decidir. Fala, eu vou decidir. Não é dinheiro, não é nada. O dia que você decidir, você vai ver como é que as coisas vão acontecer na sua vida. É só isso. Entendeu? Então não é que você não tem dinheiro, de novo, repetindo. É que você não decidiu. Entendeu? Todo mundo que decide uma coisa faz acontecer mesmo. E foi quando então lá os caras, além de abrir meus olhos para fazer inglês, voltando lá atrás, esse grupo que eu me envolvi no segundo semestre da faculdade, falaram, Renato, você tem que fazer estágio. Eu falei, estágio? Mas tá de brincadeira, mano. Esse negócio de ser engenheiro a gente tá virando, não. Aprender inglês, entendeu? E fazer estágio, eu sei o que é estágio, rapaz. Como é que é isso aí? Ele falou, não, você tem que trabalhar. Eu falei, não, então não precisa. Trabalho já trabalho. Eu trabalho na empresa lá. Ele falou, não, trabalhar como estagiário. Eu falei, não, beleza, vou. Mas eu fiquei com vergonha de falar com o cara né, o que era, porque eu não sabia. Aí comecei a pensar no Google, aquelas páginas demoradas lá, eu comecei a entrar lá e falei, o que é estagiário? O que é estagiário? Depois que eu fui saber que é um programa também do governo, junto com a empresa, que você basicamente exerce as suas funções, certo? Como se fosse um engenheiro ou qualquer outro profissional que seja. Só que você não ganha para isso. Você ganha experiência, entendeu? Enquanto a empresa também ganha uma pessoa para dar um apoio para ela numa área técnica, né? Isso é uma relação de ganha-ganha, na verdade. Nem a empresa paga muito para um profissional que tem potencial e nem você ganha muito, né? Numa área que você também tem a oportunidade de crescer. Basicamente é isso. Aí você tem a oportunidade no futuro de ser efetivado e sim ter um cargo aí de destaque nessa empresa. E eu atrás desse estágio, pá daqui, pá de lá tal. Consegui ser estagiário na mesma empresa que eu trabalhava, que eu era operador de máquina. Saí, depois de 6 meses voltei como estagiário. Depois entrei nessa multinacional italiana. E nessa multinacional eu cresci demais. Cresci que, sabe? Cresci demais. Por quê? Porque tinha uma área lá que ele dava muito treinamento para nós. E essa área foi muito oportuna para mim. Foi muito, muito, muito bom. Por quê? Porque eu acabei aprendendo ao pé da letra o que um profissional do meu gabarito, vamos dizer assim, do Renato Futuro da época, né? Do engenheiro, precisaria ter para exercer a função de maneira espetacular. Não era mediano, não. Os caras lá eram muito exigentes e eu seguia a risca, tudo que eles falavam, tudo que eles recomendavam. Era mesmo assim, trabalhava assim de maneira muito focada para aprender, para ser engenheiro de verdade mesmo, né? Para querer, não só engenheiro. Estou dando exemplo porque era a minha meta na época, tá? E o que aconteceu? Logo depois que eu me formei, como eu disse, eu fiquei desempregado depois de todos esses anos de faculdade e já era fluente em inglês. E depois disso, eu acabei, como é que se diz? Tendo muita experiência para trabalhar no mercado. Só que não tinha emprego. Por causa da crise de 2008. A crise de 2008 foi terrível. Entendeu? Foi terrível, terrível. Então, aí nesse inteirinho, nesse um ano, eu fiquei dando aula de inglês. Certo? Só que lá no final do ano, no final de 2009, eu já consegui uma vaga. Certo? Na área de engenharia. Só que quando lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu nunca na minha vida, comecei a estudar engenharia, eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu trabalharia numa empresa como engenheiro. Imaginei que eu trabalharia, que eu ia trabalhar assim como, sei lá, um técnico de processo, um técnico de manutenção, sei lá, um técnico de qualidade, que também exigem que formação em engenharia, entendeu? Eu nunca imaginei que eu seria, juro pra você, que eu nunca imaginei, ou imaginei que seria lá na frente, seria um engenheiro na carteira, escrito na carteira. Pra você ter ideia como é que era meu nível, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um camarada meu que já era supervisor, outro era gerente, que era camarada meu assim, que eu conhecia, e outro trabalhava na Petrobras. Eu lembro como hoje,
esse cara que trabalha na Petrobras, a cada 6 meses, assim, no final de semestre, ele fazia uma viagem longa, sabe? Rapaz, juro pra você que eu falei isso pra ele. Falei, fulano, caramba, cara, como é que é assim esse negócio de viajar aí, cara? Porque eu não tinha dinheiro pra nada. Rapaz, você não sabe como é que era a minha vida, não, gente. Meu Deus do céu. Ele falou assim, como é assim, Renato? Esse negócio de viajar? Eu falei, como é que é, cara? Você tá lá trabalhando assim, você pega, você tem férias lá, velho? Como é que é? Que eu nunca tinha nem pegado férias. Ele falou, pô, mas como você nunca pegou férias não? Eu falei, não, nunca peguei férias não. Ele falou, não, eu pego uns dias lá na empresa lá, na Petrobras, como eu disse, ele trabalhava, e tem os dias lá de folga, tem lá uma semana, certo? E nessa semana, como eu não estou estudando também, eu vou para minha família, para praia. Eu, minhas duas filhas, a mulher, pego o carro e vou para praia. Eu falei, legal, cara, caramba. Então você vai na sexta, agora que você vai sair, agora aqui da faculdade, né? Aí você volta no domingo à tarde, então, pô, legal, né? Falou, não, que domingo à tarde, velho. Eu vou ficar a semana inteira lá. Falei, o quê, meu irmão? Mas você tem dinheiro pra isso? Falou, tem, mas capaz, como assim que tem dinheiro pra isso? Olha o nível que eu era, velho. Eu falei, mas que você vai ficar a semana inteira na praia com a família inteira? Eu falei, vou. Meu Deus do céu, Toninho. Era o Toninho no livro. Era o Toninho? Era o Toninho que trabalha na Petrobras. Era. Meu Deus do céu, João. Ele falou, Renato, rapaz, você é novo demais, filho. Pelo amor de Deus, que pensamento é esse? Eu falei, como assim, pensamento? Não sei como é que funciona. Ele falou, não, filho. Você vai ter dinheiro muito mais que isso aí. Para com isso, você vai viajar com sua família cada meia hora lá. Eu falei, pô, cada meia hora também é sacanagem. Ele falou, não, tô falando pra você. Você é novo ainda, filho. Você não tem dinheiro agora, você vai ter ainda, fique tranquilo. E olha a minha cabeça, cara. Não tinha dinheiro pra nada, João. Eu lembro até hoje que eu chegava na faculdade, eu saí dessa multinacional italiana, eu ia pra faculdade e ia sem jantar, certo? Saía lá às 4h30, ia direto pra faculdade. E eu não tinha dinheiro pra comer um salgado e um refrigerante, não. Um suco, no caso, né? Ou eu tomava um suco, ou eu comia um salgado. Não tinha dinheiro pra duas coisas, não. E outra, só com a motinha. Não tinha carro mais, não. Era só a motinha, entendeu? Pra manter, tá? E era assim. Não tinha dinheiro pra nada. Só investimento na carreira. Sempre focado no que fazer e não em como fazer. Rapaz, isso deu muito resultado pra mim. Muito. Criou casca. Aprendi a virar, sabe? Aprendi a sofrer, que é o mais importante. É o que tá faltando no mundo de hoje. Mas assim, você tem ideia como que era a minha mente. E como eu disse, eu nunca imaginei que, pelo menos nos primeiros 10 anos depois de formado, que eu seria engenheiro. Nunca. Nunca imaginei. E a minha primeira função, olha que eu vou te falar, depois de um ano, 11 meses, né, em recolocação, buscando emprego, a minha primeira função foi como engenheiro trainee, engenheiro na carteira. Eu fiquei admirado com a minha primeira função, rapaz, que eu consegui essa vaga. Passei tudo, comecei a me destacar. Nos primeiros 6 meses, fiquei nessa função. Depois dos primeiros 6 meses, colocou na carteira, velho. Engenheiro de manutenção. Rapaz, véio, pensa na responsabilidade, velho. Cara, o negócio é doido mesmo. Mas eu tava muito preparado, sabe? Como eu disse, essa outra multinacional, ela tinha me proporcionado uma experiência incrível, incrível, incrível. E as pessoas, inclusive, depois que eu virei engenheiro de manutenção nessa empresa, as pessoas ficavam admiradas com a minha organização, com os indicadores que eu apresentava, da maneira que eu fazia gestão da equipe. Por quê? Porque eu fui bem treinado. Fui bem treinado lá atrás. Entendeu? E agora, então, só para você ter ideia, voltando aqui ao tema desse podcast, né? Que na verdade é qual a faculdade que eu faria, né? Que eu, no caso, qual faculdade fazer nos dias de hoje, tá? Tô lendo aqui para eu não fugir do nosso tema. Eu, como eu disse, depois que eu consegui o primeiro trabalho meu como engenheiro na carteira, eu trabalhei mais 5, mais 6 empresas, né? E todas elas, ou foi como engenheiro, ou foi como coordenador, ou foi como supervisor. Todas as minhas funções posteriores foram essas, entendeu? E multinacionais enormes, entendeu? Ou alemã, ou americana, certo? Tem sempre multinacionais enormes. Ou multinacionais chinesas também, que agora, que finalmente a China acabou dominando o mercado, certo?
Aí que tá. Agora que vem uma resposta mais direta para sua pergunta. Tá? Isso aqui serve também, não só para quem é mais novo, tá? Serve também para aquele profissional de meia idade que está achando que precisa de fazer faculdade ou quer fazer faculdade, está indeciso aí. Eu falo porque eu estudei com pessoas na época, lá em 2005, que eram pessoas que já estavam pensando que estavam começando faculdade, mas tinha lá 45 anos, 50 anos, entendeu? Então, ou seja, mesmo que você tenha mais do que 20 anos, esse vídeo aqui é para você também, esse podcast é para você também. Por que eu estou falando? E agora eu tiro uma conclusão. Nos dias atuais, tá? O emprego anda meio escasso. Né? Só que a opinião que eu vou te dar aqui não é porque os empregos estão escassos, não. A opinião que eu vou estar aqui está muito ligada às oportunidades que o mundo atual está oferecendo, às mudanças que estão acontecendo. Tá? No seu caso você esteja, como é que se diz, com o intuito assim, muito forte na sua cabeça de fazer faculdade, eu acho que você precisa entender duas coisas. Se tal faculdade retrata de fato a sua vontade, tá? Essa é uma coisa. Ou se você aprendeu a gostar disso. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você se você está fazendo o que você ama mesmo, pá, beleza? Isso é uma coisa. Isso é, vamos supor, isso eu até citei num vídeo ou no podcast anterior, que quando geralmente dos 7 aos 14 anos você tem um traço que meio que identifica o que você gosta. Sei lá, mexer com computador, mexer com comandos elétricos, mexer com motor, desmontar carrinho, esse tipo de coisa. Dos 7 aos 14 anos, meio que tem um traço, entendeu? Que indica o que você pode amar fazer pelo resto da sua vida, entendeu? Ou jogar, sei lá, entendeu? Então você nesse ponto, você precisa entender muito bem se o que você quer fazer, cara, você opte por fazer faculdade. É o que você ama ou o que você aprendeu a gostar. Porque é diferente e muito diferente. Sabe por quê? Pelo seguinte, é bem provável que, na verdade, na maioria dos casos, né? Que a escolha da sua faculdade, certo? Foi uma escolha familiar e não sua, ou do curso que você quer fazer. Por insegurança dos seus pais, entendeu? Que querem que você tenha uma vida tranquila, né? Que querem que você siga um caminho que eles também seguiram, entendeu? E isso não é ruim, tá bom? Isso não é ruim, não, isso é bom. Tá certo? Eles têm que levar o filho por bom caminho, entendeu? Então, por essa escolha dos seus pais, eles te levaram, eles implantaram esse pensamento de você fazer tal faculdade. Vamos supor que sua família inteira seja dentista. Então, é bem provável que você seja dentista também. Ou médico seja. O que mais? Vamos supor que a sua família inteira seja... Qual outra faculdade que tem aí? Seja jurista. É bem provável que você seja um advogado ou um juiz aí, entendeu? Só que aí que tá. Por que eu tô falando isso? Por duas coisas. Caso você não faça o que ama, você tá você tá com vento favorável, filho. Você tá tranquilo. Por quê? O vento está favorável ao seu favor. O vento está a seu favor, melhor dizendo. Por quê? Porque quando você faz uma coisa que você ama, velho, mas é a mesma coisa que você nunca tivesse trabalhado na sua vida. Mesma coisa. Quando você faz uma coisa que você ama, o negócio flui. É diferente. Agora, quando você faz alguma coisa que você aprendeu a gostar, velho, é bem provável que você vai se deparar com muitas e muitas decepções ao longo da sua carreira, da sua jornada que seja aí. Entendeu? Mas eu não falo decepção com a carreira, não. É decepção consigo mesmo. É você olhar no espelho e falar, meu, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que eu tô fazendo? Cara, acordar cedo com aquele sentimento de falando, meu, cara, não é isso aqui não que eu queria não, cara. Velho, você não faz ideia do quanto
Isso é ruim. Do quanto. E às vezes, como eu disse, você nem está fazendo o que gosta, o que é, na verdade, assim, você está fazendo o que aprendeu a gostar, às vezes não é nem por necessidade. Às vezes é somente para honrar mesmo a trajetória familiar. Entendeu? E, e, como eu disse, mediante esses desafios que eu já estou te falando, que você pode enfrentar, e às vezes você vai entrar até em depressão por esse motivo, é difícil, é uma decisão difícil. E nem pense, entendeu? Eu já vou te falar as opções que você tem hoje aí na internet aí. E nem pense que você simplesmente vai olhar para si e vai falar, não, acho que eu vou dar um ouvido porque que esse rapaz aí tá falando na internet aí, esse tal de Renato aí. Nem pense que você vai simplesmente virar a chave assim e falar, bom, a partir de hoje eu vou começar a trabalhar nessa profissão aqui. Essa profissão aqui que eu acho que me dá dinheiro, vamos dizer assim, tá? Nem pense, sabe por quê? Porque o dia que você fizer essa escolha, você alterar aí o seu destino aí em cima do que você está ouvindo, do que você realmente quer ou ama, entendeu? Primeiras pessoas que você vai ter que enfrentar vão ser seus familiares. E você não faz ideia do que você vai enfrentar. Você não faz ideia. O negócio é doido, irmão. O negócio é doido. Você não faz. Olha, para você mudar, entendeu? Principalmente se você morar junto com seus pais. Para você mudar a sua carreira, a sua escolha agora e falar, não, a partir de hoje eu vou trabalhar no que eu amo, entendeu? Rapaz, você vai ver o que você vai enfrentar dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Por quê? Por esse motivo. Porque a escolha de alguma maneira não foi sua e seus pais, seus familiares acabaram ajudando você, implantando tal ideia na sua mente por própria insegurança deles, né? Por quê? Porque eles querem o seu bem. Isso não é ruim, de novo. Entendeu? Só que você tem que ficar muito bem claro para você. Você tem que escolher fazer o que você ama. Você tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Só isso. Para você não correr os riscos que eu te falei. Tá? Agora, se você, imagina você um profissional aí, já tá no ponto aí, sei lá, 20 anos ou 25 anos de carreira e quer fazer faculdade agora. Entendeu? Bom, simples. Se você tá fazendo o que você ama, tá? Vai em frente. Fazer faculdade, lógico, né? Vai em frente, se especialize e tal. Você tem que ser mestre na sua área de atuação. Só que se hoje você já não tá gostando do que você faz, pra quê, irmão, que você vai se aprofundar em faculdade? Você tá maluco, velho. Pra que você vai querer entrar nisso aí, gente? Meu Deus do céu. Não precisa disso não. Tá dando cabeçada. Já tá claro pra você, de repente você precisa só de um chacoalhão pra você entender que você não tá fazendo o que você gosta, tá fazendo o que você aprendeu a gostar. É muito diferente. Entendeu? Então, meu irmão, se você acorda cedo já insatisfeito, pensando nos desafios que você vai enfrentar lá no seu trabalho, tendo você 20 ou 25 anos de carreira que seja, você imagina você fazendo faculdade para continuar fazendo o que você está fazendo hoje. Você tá de brincadeira, irmão. Faz isso não, rapaz. Não. Você tem que escolher uma coisa que você ama. De novo, dá um jeito de fazer, de ganhar dinheiro com o que você ama. Simples assim. Tá? Então, basicamente, essa é a minha opinião para você que quer fazer a faculdade. Mas não acabou ainda não, peraí. Com base na minha própria experiência, eu vou te citar aqui algumas profissões de hoje, tá? E são profissões assim que vou ser sincero para você, tá? Uma coisa que eu aprendi, que isso assim, quando me falaram eu não acreditei, tá? Isso lá atrás, né? Ainda bem que eu não acreditei, porque de repente eu nem teria feito faculdade, tá? Que era o quê? Que quando você fala faculdade, depois que você se forma, isso é dolorido de ouvir, tá? A única certeza que você vai ter é que você vai estar desempregado. Depois de 5 anos dedicado. Tem faculdade que é até 6 anos, até mais, né? Então depois que você se forma, você estuda. Se formou? Me formei. Bom, você está desempregado. Vai começar do zero a ser estagiário, a engolir aquela montoeira de sapo, entendeu? Para depois começar a gerar corpo aí, ganhar e começar a ganhar de fato dinheiro na sua carreira, entendeu? Que possibilidade você tem hoje? Você tem possibilidades incríveis para ganhar dinheiro e você pode ter de repente uma profissão aí já nos próximos 3 meses. É sério. Você pode pega um salário de quem, um engenheiro aí, hoje em dia, salário, um mercado em baixa. Vê quanto engenheiro ganha, quanto? 6, 6,5, 5, 800, não sei. 6,5, vai. E eu garanto que você consegue um salário desse, salário não, né? Você consegue faturar isso aí pela internet, sem faculdade alguma,
entendeu? Trabalhando no conforto da sua casa. Esse dia eu precisei de site aqui para a empresa, eu fui contratar aqui. Quanto custa para contratar um site? Para construir um site? De 800 a R$ 1.000. Certo? Só que aí que tá. Um cara que tem habilidade, que trabalha 3 meses, se especializa aí de 3 a 6 meses, se especializa em site, ele não faz um site por semana não, filho. Ele faz 10 sites por mês, tranquilo, trabalhando só de segunda a sexta, das 8 às 5. E você, olha o que eu vou te falar, velho. Engenheiro, fluente em inglês, indo trabalhar aí por R$ 6.000, R$ 6.500 por mês. Aguentando o sapo até a morte, velho. Engolindo sapo, no caso. Meu irmão, você não sabe que essa internet é capaz não, gente. E você pode, de repente, nas suas horas vagas aí, agora falando de um profissional que tem uma posição inferior, que ganha aí 3.500, aprender a fazer site, por exemplo, e oferecer seu serviço aí pela internet, e tirar isso aí no sábado e domingo que você trabalha aí, 4 sábados e domingo. No caso, em 2 finais de semana, né, que você pode trabalhar e de repente você tira todo o seu salário do mês inteiro, somente para citar esse exemplo que eu estou te falando, porque eu fui contratar esse serviço, tá? Que é construir sites aí na internet. Dando só esse exemplo, entendeu? Uma profissão que você pode fazer um curso na internet aí, se especializar, em 3 meses você tá craque, garanto pra você. Em 3 meses você tá craque. Agora eu vou te falar aqui uma profissão que, de novo, já tá acabando o podcast já, tá? Pera aí que tem coisa boa ainda. Eu vou te citar uma profissão aqui que, se você começar hoje, voltando ao exemplo lá, você começar a engenharia hoje, dependendo da faculdade que você fizer, ou de acordo com as condições do mercado, daqui a 5 ou 6 anos você vai estar desempregado. Vai estar formado. De repente, nem falando inglês não vai estar, mas vai estar formado. Vai estar desempregado. Você tem que começar do zero. Eu vou te falar uma profissão aqui que, se você for mediano, ou seja, se você só for um estudante médio, daqui a 5 anos você está milionário. Você pode me chamar depois, se você for mediano e não tiver esse milhão, pra gente conversa. É isso, tô falando sério. Eu vou te falar aqui uma profissão que, se você for mediano e começar hoje a estudar, de 3 a 5 anos você tá milionário. Entendeu? Sem ter faculdade, sem ter nada. Somente com o seu esforço. Somente com isso. Entendeu? Por quê? Porque é algo novo no mercado, como eu disse. Ninguém faz, ninguém quer fazer. Por quê? Porque é algo assim meio que difícil. Na verdade, são 2 profissões que eu vou te citar, tá? Mas caso você esteja, de fato, imbuído, focado no que fazer, é impossível você não alcançar. Impossível. Só se você não quiser. Entendeu? Por quê? Porque de repente você começa seguindo essa trajetória para se formar, de fato, um profissional diferenciado, né? Com base nessa dica que eu vou te dar agora. E você, de repente, começa a ganhar uma graninha, R$ 10.000 por mês, já se dá por satisfeito e para aí, tal. Então, a única dica que eu vou te dar, caso você não opte por não fazer faculdade e começar nessas 2 profissões que eu vou te falar, 2 ou 3, posso até dar mais dicas, tá? Você vai fazer o quê? Você vai anotar num papel, e vai pendurar no seu guarda-roupa, escrever lá, eu quero ser tal profissão, colocar no seu guarda-roupa lá. Toda vez que você for abrir seu guarda-roupa para pegar suas roupas íntimas lá, você vai olhar para aquilo e falar, é isso aqui que eu quero. Até você convencer seu subconsciente. Por que eu estou te falando? Porque quando você entra na internet para começar a estudar, gente, você se depara com tanta oportunidade, mais tanta oportunidade. Primeiro, você vai entender que esse mundo não é esse mundo de empregadinho que todo mundo acha que é, não é. Esse mundo tem tanta oportunidade de ajudar as outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. Mas tanta, que você fica louco de tanta coisa que tem nessa internet, rapaz. Então, se você não tiver o foco, de fato, ajustado para o que você quer, você vai se perder no caminho. Você vai começar tentando ser alguma coisa e vai terminar outra. Aí você não vai conseguir focar, não vai conseguir, de fato, se dedicar no tempo necessário para se formar nessas dicas que eu vou te dar. O que vai acontecer? Simplesmente você não vai conseguir. Por quê? Porque você se perde mesmo, porque é muita coisa, sua mente não consegue assimilar. Você tem que olhar para isso aqui e falar, bom, é isso aqui, ó. Eu vou seguir até o fim. Não é isso aqui não, Renato, é isso aqui, ó. Pá, é isso aqui lá. Põe lá no seu guarda-roupa lá por dentro, abre todo dia, olha. Eu vou ser essa parada aqui. Entendeu? De novo, se você começar hoje, é impossível você não se tornar um milionário daqui a 3 ou 5 anos. Impossível.
Então vamos lá, que produção que seria? Já está acabando. E agora vem a parte boa. Primeiro passo é você identificar o seu perfil. É bom que você explore na internet aí todos os meios que você tem. Sabe esses questionários que você responde? Para você identificar se você é um perfil mais criativo ou mais técnico. Entendeu? Você precisa entender, tem que estar muito claro para você agora, caso você opte por fazer esse exercício, se você é um cara técnico ou é um cara criativo. Caso você seja um cara criativo, você vai anotar essa profissão aí. Ó. Chama-se copywriter. São pouquíssimos bons no Brasil, pouquíssimos, tá? Copywriter. Você anota essa profissão aí. Você vai começar a pesquisar na internet, pesquisa a fundo. Siga o Elias, siga aquele cara da Empíricos lá, que eu não sei o nome agora. Como é o nome daquele cara? Não vou lembrar o nome dele agora. A Empíricos usa muito copy. Siga o Elias Mamman, um copywriter top da internet, um dos primeiros do Brasil. Entendeu? Siga esse cara aí da Empíricos. Você vai descobrir lá quem que é o copywriter da Empíricos, você vai descobrir quem que é. E você começa hoje, entendeu? A se dedicar a isso. O que vai acontecer com você? Os primeiros trabalhos seus vai ser somente de graça. Vamos supor, eu sou produtor digital, eu tenho um curso. Para eu vender o curso, eu preciso de técnicas de copywriter. Então, você de repente chega para mim e fala, Renato, eu quero ajudar você, eu quero fazer a copy, o copy que fala, né? Do seu curso aí. Falei, beleza, velho. Como é que vai ser? Não, vamos ao seguinte, você me paga R$5.000 e sei lá, 1% de faturamento do seu produto aí. Beleza, tudo em cima de das cópias do seu curso for vendido, um exemplo, né? E só para você ter uma ideia do potencial, eu tava vendo esses dias um curso de maquiagem que vendeu R$700.000 no mês. Um mês, ou seja, imagina você o copywriter desse curso. Você ganharia R$7.000, certo? Que é 1%, né? 10% 70 mil, 1% R$7.000, mais os 5 que você ganhou lá quando você fez a copy. Entendeu? Só que é o seguinte, velho. Esses R$7.000 você vai ganhar é automático. Pô, vai entrar na conta direto. E você consegue fazer uma copy por semana. Um copy por semana. Meu irmão, multiplica aí 7 vezes 4, quanto que não dá. Entendeu? Fora as taxas que você vai ganhar. Entendeu? Para fazer cada copy lá do produtor digital, como eu disse. Dando meu próprio exemplo. Meu irmão, 2 anos você está ganhando 100 pau por mês. Caso você se dedique a isso. Está ganhando. Então o primeiro passo é você criar um case, se dedicar a isso, virar mesmo um cara monstro aí, daqui a 6 meses você já consegue pegar seus primeiros trabalhos, oferecer de graça para produtores como eu. Faz de graça, o que eu vou falar? Vou recomendar você para outras pessoas. Aí você começa a construir a sua audiência, vamos dizer assim, na internet. Essa profissão é do caramba. É do caramba. Só tem uma escolha para você não ter sucesso nisso. Só se você não querer. De novo, se você for mediano, não precisa nem ser excelente. Mediano, você está milionário daqui a 5 anos. 3 a 5 anos você está milionário. Entendeu? De novo, caso você tenha um perfil criativo, entendeu? Não, vamos supor que você tem um perfil mais técnico. Aí você entra mais pro lado de tráfego. O que é tráfego? Um fazedor de anúncios, aí, vamos dizer assim. Sabe os anúncios que você vê na internet toda vez que você abre um vídeo? Que você, lá do YouTube, que você vê aqui do YouTube, que você consegue a pessoa oferecendo um serviço, falando sobre a empresa, tal. Ou quando você está lá no Instagram, você, na hora do almoço ou na hora do jantar, você abre lá, você vê algum anuncinho de algum hambúrguer, tal, de uma pizzaria, que seja, tal. Por trás daquilo tem um gestor de tráfego, que é um perfil um pouco mais técnico, lógico. Então, imensidão de coisa que dá para fazer com isso. Não é só isso não, gente. Estou só dando exemplo, tá? É outra profissão também do caramba, que agora já está começando a entrar pessoas novas no mercado, que o ideal seria você ter começado ontem, entendeu? Mas ainda dá tempo de você se tornar um milionário nos próximos 5 anos, caso você comece hoje. O que você vai fazer? Você vai fazer curso? Vai pagar curso? Não, não precisa pagar curso não. Você começa seguindo os caras mais top. Pega quem? Pedro Sobral. Siga lá no canal dele lá. E o cara top que investiu milhões aí, 100 milhões de reais em anúncios já na internet aí. Certo? Ele conhece muito do campo de batalha. Você vai seguir o melhor cara de Google no Brasil, que chama-se Thiago Tesman. Cara mais top, número 1 no Brasil em Google. Você vai seguir o cara. Entra no canal dele lá. Aula de graça. O cara dá aula lá. Ensina tudo. Entendeu?
você vai seguir esses caras e começar a montar, entendeu? A criar, a se identificar de fato com o que você quer fazer nos próximos 5 anos. De novo, pegando um comparativo em relação ao que você pode ser fazendo faculdade, do que você pode se tornar sem fazer faculdade, meu irmão, eu nunca fazia faculdade, nunca faria. De novo, deixa eu repetir para você. Eu nunca faria faculdade, entendeu? Se eu tivesse começando agora, nunca na vida. Por quê? Porque daqui a 5 anos eu tenho certeza que eu me tornaria um dos melhores do Brasil, lógico, né? Caso eu me dedicasse, caso você também se dedicasse, se dedique a essa profissão que é trabalhar pela internet aí, do conforto da sua casa inicialmente, sem gastar um centavo com curso. É coisa de doido, rapaz. Só para citar esses dois exemplos, né? Todas as oportunidades que a internet se oferece no dia de hoje. Aí o que eu vou te falar em relação a... Parece simples, né? Mas não é simples, não. Em relação a essas novas profissões, aí, caso você opte por segui-las. Quando você faz uma faculdade, acontece uma coisa com você, é que agora as pessoas estão estudando mais online, né? Mesmo que façam faculdade. Quando você faz a faculdade, acontece uma coisa com você que você acaba não percebendo. Que é o quê? Você se desprende do seu mundinho atual. Por quê? Porque hoje você está andando com certas pessoas, certo? Você está aqui, ó. Então, quando você vai fazer uma faculdade que não seja presencial, você vai ter que fazer o quê? Você tem que sair, conhecer novas pessoas, entendeu? E ali você vai formar um círculo de amizade com pessoas que estão com o mesmo pensamento seu. Então, por que é muito provável que você tenha sucesso na sua carreira quando você faz a faculdade? Por causa disso. Porque você muda as suas companhias. Entendeu? E depois, quando você entra nas companhias adequadas, você vê que tem todas as pessoas ali na mesma vibe, vamos dizer assim, você vê que não é tão difícil ter sucesso na sua carreira caso você se dedique. E é a mesma coisa com a internet, meu irmão. Mesma coisa. Se você entender, aliás, eu posso falar para você que é muito, muito, muito mais fácil você se formar um copywriter de qualidade ou um gestor de tráfego que seja, que tenha um serviço excelente, é muito mais fácil você se formar esses dois profissionais do que você sair do seu círculo de amizade. É muito mais fácil. Você não faz ideia de o quanto os seus amigos que estão aí do seu lado agora, amigo não, pode ser colega, de repente nem amigo, te puxam para baixo. São pessoas que não pensam nem 1%, não tem 1% da mentalidade que você tem e fica aí do seu lado. E você é o quê? Você é a média das 5 pessoas que estão do seu lado. Então essas pessoas, de fato, estão querendo que você seja pessoas igual a ela. O seu maior trabalho, de novo, não é se formar, não é ter uma profissão na internet, não é se tornar uma pessoa que ganha dinheiro de fato na internet, não. A maior dificuldade sua vai ser você se desprender desse mundinho que você está hoje. E escuta o que eu estou te falando. É inacreditável como as pessoas não entendem isso. Elas acham que ser um profissional como gostaria de ser é difícil. Não é, João. O problema é onde você está vivendo. É o seu habitat natural. É só isso, já. Escuta o que eu estou te falando. A formação técnica em si, ela não é, de novo, ela não é o bicho de sete cabeças, não. Mas as pessoas que estão do seu lado, caso não estejam na mesma vibe, elas vão te puxando. É como acontece como se fosse uma âncora. Mesma coisa. Mesma coisa. É impressionante como as pessoas que estão ao seu redor te tiram, minam, drenam as suas energias rumo ao que você tanto quer na sua vida. É a coisa mais impressionante. E outra coisa, você falando isso aí para certas pessoas, elas acham que você quer que eu tô falando para você abandonar seus amigos. É sério. O cara aí tá dando um conselho para você abandonar seus amigos. Olha a cabeça das pessoas. Não tem nada a ver, meu. Como é que é? Eu tenho amigos, amigo mesmo, amigo de infância, velho, desde 1987. Eu não preciso ver esses caras o tempo todo. Ou essas mulheres o tempo todo. Não precisa ver o tempo todo. Ué? E pra que você... Amigo, eu tô falando de amigo, entendeu? Não, como é que é? Eu tenho um amigo que eu encontrei toda semana. Toda semana na internet a gente conversa. Amigo, uma vez por semana. Agora, se meu amigo eu preciso ver uma vez por semana, e meus colegas, eu preciso ficar toda hora, nego na sua porta, batendo porta, chega do seu trabalho, ao invés de você trabalhar no seu projeto, tá lá seu coleguinha batendo a porta, vamos tomar um aqui, velho, você não vai lá naquele lugar não? Você não vai lá tomar um no boteco lá não? Meu irmão do céu, cara, o que você tá fazendo na sua vida, velho? Rapaz, você tinha que pegar esses caras e falar, meu irmão, vai bater na porta da casa do caramba lá, velho, deixa eu estudar aqui no que eu tanto quero. Deixa eu Deixa eu dar ouvido para um baiano que tá lá falando para mim, chamado Renato, que eu quero me dedicar um pouco da minha carreira, velho. Meu irmão do céu.
Rapaz, eu não vou nem comer. Rapaz, nem vou começar a entrar muito nesse assunto, que eu vou pegando ar, eu vou esculhambar o negócio e não é bom, não é legal. Depende se sente até ofendido. E meio tudo aqui é te ajudar, entendeu? Não é te atrapalhar, não. Tu não sabe como, rapaz. Esse dia eu tava conversando com um amigo de trabalho e falou pra mim assim. Ele falou, Renato, eu tenho muita vontade de me dedicar a tal, só que é que às vezes, rapaz, é meio difícil. Eu falei, como assim meio difícil? Não, é que chega lá em casa, os caras já estão me esperando. Eu falei, o quê? Os caras já estão te esperando? Que esse cara é esse, João? Desculpa a minha intromissão. Não, é que eu ando de os caras andam de moto lá à noite. Aí quando eu chego lá, os caras estão esperando. Eu tomo banho e já vou andar de moto com os caras. Falei, João, multiplica esse estilo seu de vida vezes 5 anos. Meu irmão, você nunca vai sair dessa profissão que você está hoje, filho. Você nunca, não adianta. O que te enriquece é o trabalho depois do trabalho. Como é que você vai ficar tomando cachaça depois do trabalho e não se dedicar ao seu projeto de enriquecimento agindo dessa maneira? Não tem como, João. Você vai se ferrar mesmo. Tá escrito nas estrelas, não precisa a gente falar pra você. Rapaz do céu, e de novo, não é o problema seu não é se formar na sua profissão, tanto você gostaria, não. São as suas companhias que você tem hoje. Simples assim. Eu vou encerrar por aqui, que eu acho que já estou apelando até. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Esse foi o segundo. Vão ter vários outros por aí. Hoje eu trouxe meu convidado especial. Pena que você sabe quem ele é, né? Mas assim, de uma maneira geral, a gente vai continuar conversando por aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se você não gostou, dê o seu dislike aí também. Mas não deixe de comentar. Só não saia desse vídeo, desse podcast, sem nenhum comentário. Se você está ouvindo pelo Spotify, eu espero que você tenha gostado. Meu intuito aqui, sinceramente, foi dar uma opinião verdadeira com base em tudo que eu passei, certo? Que no caso a minha opinião hoje, caso eu começasse hoje com o meu mindset, com tudo que eu tinha lá há 15 anos atrás, eu não faria faculdade, juro pra você, que eu exploraria essas alternativas que eu te dei aqui. Lógico que você tem inúmeras, entendeu? Oportunidades para você ganhar dinheiro, entendeu? Sem depender do seu trabalho, de uma maneira assim que você tenha tempo para se desenvolver de fato no que você gosta. O primeiro passo, só para recapitular, é você identificar o que você gosta, o que você ama. Depois que você bateu o martelo, que você decidiu, não, realmente eu amo isso aqui, eu sou um cara criativo, eu sou um cara mais técnico, depois você dá um jeito de ganhar dinheiro com isso. Simples assim. É uma coisa assim que, de fato, a própria educação nossa não favorece essa pegada, vamos dizer assim, né? Mas a gente aí, ouvindo opinião, lendo muito livros, a gente acaba observando coisas que estavam bem na nossa frente, mas parece que tinha alguma espécie de tampão nos nossos olhos, a ponto de a gente não enxergar. Passar anos, não enxergando coisas que estavam bem descaradamente na nossa frente. Eu falo porque tem coisa que eu descobri esse ano, que eu fiquei 39 anos tentando descobrir. Eu descobri agora. E eu fiquei 39 anos tentando descobrir. Bom, de novo, espero que você tenha gostado. Vamos encerrar esse podcast por aqui. Lembrando que tudo que você for fazer, você tem que caprichar, porque nunca é sobre você. É sobre ele. Até o próximo podcast.